A alma é a detentora das nossas emoções, é através da alma que nós interagimos com as sensações e os ambientes que nós frequentamos. Então a alma, ela reage ao ambiente, nos dá medo, nos dá ansiedade, nos dá coragem, nos dá ousadia. Os sentimentos são poderosos porque pensamentos alimentam sentimentos e sentimentos alimentam pensamentos. É uma troca. Quando você não está pensando nada, mas está ali suscetível a sentir o que está à tua volta, você pode começar a pensar um monte de bobagem. Como, por exemplo, que vai morrer afogado a 2 passos da praia. Como, por exemplo, que vai morrer de sede do lado de um poço lotado d'água. A cabeça, ela é traidora. A cabeça, ela é manipuladora. Porque o nosso cérebro, ele é só uma ideia. E é uma ideia apoiada numa conjectura de fatores reais e não reais. Então, se nós não reconstruirmos nossa alma, a gente vai desencadear uma série de decisões equivocadas. E decisões equivocadas vão atrasando o nosso avanço, vão nos adoecendo ao longo do caminho, vão nos envelhecendo, vão tornando nossa vida amarga, pesada. Então, quando você quer se especializar em algo, você não vai estudar, você não vai fazer mentoria, faculdade. Então, eu quero hoje te ajudar, humildemente, pelo poder da palavra de Deus, a reconstruir as nossas emoções com coisas simples aqui. Coisas que você pode começar a partir de agora. A desconstrução da alma, ela vai trazer um adoecimento de todas as suas funções da vida. Uma alma doente, você perde as funções de pai, as funções de marido, as funções de filho, as funções de pastor, de líder, de funcionário. Uma alma doente e o seu coração adoece. Então, é muito triste ver pessoas que elas estão travadas mesmo na alma, né? Paralisadas. Um medo terrível do que vai acontecer, né? Aquilo que nós falamos nas últimas aulas da semana passada, o famoso efeito surpresa. Alguma coisa vai acontecer. Eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Olha, Jesus disse, para que você está se preocupando com o amanhã? Basta para cada dia o seu próprio mal. A preocupação com o amanhã, essa preocupação exacerbada, ela é antibíblica. Porque se for acontecer ou não que você tem medo, nada é definitivo. Nada. Não tem nenhum ser humano que tenha o poder de definir a sua vida. O ser humano, ele pode criar situações momentâneas de dissabor. Mas dar a um outro ser humano, que é um igual a nós, o poder de trazer sobre a nossa vida uma sentença que defina os nossos dias, isso aí é um exagero da sua cabeça. Tá? Então as nossas identidades, elas são moldadas pelo que a gente vê, pelo que a gente sente e pelo que a gente experimenta. Se eu vejo e não filtro, o que eu vou vendo vai me moldando. Então eu só estou vendo pecado, gente que não presta, roubo, mentira, fofoca. Eu começo a ser moldado por isso. O que eu sinto? Eu estou num ambiente que o tempo todo eu deixo as pessoas bagunçarem a minha vida. Chega um momento da tua vida que você tem que dar um basta. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que elas não têm limites. E elas odeiam a vida delas. Então você não pode, por exemplo, quando alguém ligar para você e falar assim, olha, eu tenho que conversar com você de forma urgente. Antes de você aceitar o convite, você sempre pede para a pessoa adiantar o assunto que ela quer falar com você. Se ela falar para você assim, eu não posso, eu só posso falar pessoalmente, então não aceite. Não aceite. Aí você diz, mas pastor, eu preciso saber. Não, você não precisa. Você não precisa saber, porque o teu futuro não está na mão de um igual. O teu futuro está na mão de Deus. Satanás, ele vai usar pessoas para despertar gatilhos em você, para adoecer você. Uma vez que você está adoecido, você perde o foco. Uma vez que você está adoecido, você perde o ânimo. Você não faz o que tem que fazer para fazer o que os outros querem que você faça. E a fase que deveria ser transitória, ela se torna permanente. Eu conheço muita gente que já deveria ter sacudido a poeira faz tempo e hoje está mergulhado numa areia movediça.
Por quê? Porque é moldado pelo que sente e, por fim, pelo que você experimenta. O pecado, quando você experimenta, molda a tua identidade, a traição, a mentira. Então, nós precisamos entender que Deus tem um plano para salvar nossa alma. A alma é importante. A alma é fundamental. Quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, a grande proposta do Evangelho é uma vida nova. A resistência a essa desconstrução da sua alma, ela precisa acontecer, tá? Nós precisamos parar de descer a ladeira. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que pôr o pé no freio, tá? E eu vou te contar uma coisa aqui, que talvez você não pense nisso. A degradação da alma, ela não é instantânea. Não é um negócio que você assusta. Ela vai acontecendo aos poucos. É um prazer que você vai perdendo. É uma identidade, é uma força. Só que como ela vai acontecendo gradualmente, ela não assusta, ela não choca. Você vai ficando empobrecido emocionalmente bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Sem susto, sem pânico. Mas vai perdendo prazer, a motivação, a vontade, o carisma, a autoestima, os sonhos, vai se intimidando, vai retrocedendo, fica mais deitado, fica mais isolado, fala menos, se magoa mais, se ofende. E aí você pensa assim, ah não, uma hora isso para. Meu irmão, o buraco desse fundo, o buraco desse poço, o fundo desse poço é algo assim terrível. Então, a resistência à desconstrução é terrível, porque a gente prefere a estabilidade. A gente prefere, a gente fala assim, ah, não vou entrar em conflito, não vou falar nada, mas aí começa a perca de fé, a perca de amor ao próximo. Nos tornamos pessoas muito, muito, muito piores do que éramos, e muitas vezes a gente acha que tem um controle, mas não tem. Você precisa de uma alma sadia. Você precisa. Quando a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é alma. A alma é importante. Então a gente quer estabilidade, a gente não quer o confronto, e a nossa alma, ela vai nos fazendo tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Não, eu não vou mais servir, eu estou magoado, eu estou ferido, eu tenho o direito de caminhar por minha própria conta e risco. Então Deus tem objetivos, Deus tem planos. E as nossas manhas, os nossos chiliques, os nossos desabafos, as nossas fugas não vão alterar o que Deus estabeleceu. Mas você só atrasa. Esse é o problema da alma. Escuta uma coisa, quando você entrega a sua vida a Deus, as suas emoções são secundárias. Elas são importantes, mas elas não são decisivas. O grande segredo de viver uma vida pujante cristã é: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Então eu vou tomar uma decisão. Não é o que eu estou sentindo, é o que Deus espera de mim. Vai ler a Bíblia. Pastor, hoje eu não estou com vontade de trabalhar, minha vontade é ficar deitado na cama. Legal, parabéns, isso é real, é verdadeiro. Leia a Bíblia. Veja se a palavra de Deus, ela combina em permitir você ficar deitado. Então, o sofrimento, que muitas vezes nós temos, é porque temos uma alma desequilibrada pelo que vemos, pelo que sentimos e pelo que provamos, e deixamos essa alma desequilibrada tocar o ritmo da nossa vida. Eu começo a desembestar, a fazer um monte de bobagem, a falar um monte de bobagem, e as situações difíceis vão dominando a minha cabeça porque eu sou teimoso. Deus sempre será paciente conosco, Deus sempre terá compaixão, mas os planos de Deus nunca serão anulados por conta das minhas birras. Quem é aqui que nunca teve vontade de parar? A alma é um bicho estranho. A sua alma fala com você. Ela te dá ideias, ela te dá sugestões, ela diz que algumas coisas não valem mais a pena. Ela olha para você e te dá muitas vezes vontade de desistir. É a alma, ela está aí. E sabe qual é o pior de tudo? Você não tem como fugir dela. Ela está aí. Você não pode silenciá-la. Ela continua falando. Ela está aí. Ela vai andar com você. Ela vai acordar com você. Você pode suportar. Quer dizer, você pode achar que ela é insuportável, mas é um sofrimento inútil, porque ela não vai embora. Porque a alma é você. O problema é que se ela estiver do jeito que ela tem que estar, forte, você vai sofrer.
Então, como que eu desconstruo a alma e coloco ela no lugar dela? Mudança. Tenha alterações pontuais e graduais na sua vida. Mude. Mude suas palavras, mude os lugares que você frequenta, mude o que você assiste, mude. Ocupe-se. A alma, quanto mais ocioso você está, mais ela fala alto. Ocupe-se. Vai bater papo, vai orar, vai cantar, vai servir alguém, vai ajudar uma pessoa. Vá dizer para essa alma que você está no controle, não ela. Recriação. Recrie em Deus, através da oração, do jejum, da fé, um interior que não dependa do exterior. Eu aprendi que eu controlo a minha vida, mas eu não controlo a vida dos outros. Eu não controlo a boca dos outros, a ideia dos outros, os pensamentos dos outros, as atitudes dos outros. Eu não controlo. Eu não posso sofrer por aquilo que eu não controlo. Eu não controlo. Você pode bater um papo com uma pessoa 40 horas sem parar. Se aquela pessoa não quiser entender o que você falou, ela não vai entender. E eu e você não podemos sofrer por aquilo que não controlamos. Agora, a minha boca eu controlo. As minhas mãos eu controlo. A minha mente, as minhas atitudes. Então, quando você vive essa vida de fé, de força, você supera. Então, não deixe sua alma governar você. Reconstrua a sua alma. Coloque ela no lugar dela. A gente entra em algumas crises que para sair dela é muito difícil. Tudo que você alimenta cresce. Então você está parado assim, sentado, aí você fica ali pensando. O que você está fazendo? Você está alimentando. Você vai trabalhar, põe a mão no queixo assim no ônibus e fica pensando. Aí a sua cabeça fala assim: não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, não vai acontecer isso, não, é aquilo. Aí uma hora que a cabeça fala: não é assim, aí você fica bem. Aí outra hora a cabeça fala assim: ixi, vai ficar pior. Aí você: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Tá todo mundo em paz, mas você tá numa guerra ambulante. Então, como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu volto a ter o controle? Eu vou te ensinar. Eu já falei de mudança e recriação. Mas como que isso acontece na prática? Passe a se enxergar como filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho um pai. Se eu tenho um pai, tem alguém que cuida de mim. Ponto. Isso para mim é maravilhoso. Eu tenho alguém que cuida de mim, que se preocupa comigo, que vai me alimentar, que vai me proteger, que vai me dar destino, que vai me honrar, que vai me blindar, que vai me sustentar. Eu sou filho de Deus. Isso para mim é poderoso demais. Então lembre que você é filho de Deus. Pastor, mas eu não me sinto. Então confesse Jesus como Salvador, arrependa-se de seus pecados, que imediatamente você se torna filho de Deus. A todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Não sou eu que estou te dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, não olhe para o cansaço, não olhe para a timidez, não olhe para a agonia. Você é filho de Deus, filho de Deus. Você está capacitado para viver de acordo com o seu propósito. Tudo que Deus permitir você passar, você está pronto para isso. Pode assustar, pode amedrontar, pode infernizar, mas nada, absolutamente nada. Durma com essa consciência. Nada que você passe é maior que você. Nada. Absolutamente nada. Então isso já resolve muito dos meus problemas. Porque aquela sensação de dizer: eu vou morrer, eu estou no meu limite, eu não vou aguentar. Isso não é verdade. Paulo vai dizer claramente que Deus não permitiu vir sobre nós nenhuma tentação que fosse maior do que a nossa estrutura. Nada é maior que a nossa estrutura. Nada é maior que as suas condições. Nada. Encontre uma nova forma de enxergar o mundo. O belo e o feio estão lado a lado. O bom e o ruim estão lado a lado. O honesto e o desonesto estão lado a lado. O caminho de Deus e o caminho do demônio estão lado a lado. Vence quem você olha mais. Então assim, tem um monte de coisa maravilhosa acontecendo na nossa vida. Tem muito mais pessoas te amando do que te odiando. Tem muito mais recursos chegando do que recursos indo. Tem muito mais agir de Deus do que ataques do capeta. Mas você escolheu enxergar a vida
por uma forma mundana. Você escolheu enxergar a vida de um jeito que todo mundo normal enxerga. Você esqueceu da Bíblia, você esqueceu da fé, você esqueceu do Espírito Santo, você esqueceu do sobrenatural, você esqueceu da palavra, você esqueceu da oração, da adoração, que são valores do céu na terra, para viver uma vida igual a todo mundo. A única diferença é que o camarada bebe e você vem para a igreja, mas a reação é a mesma. Então, nós precisamos enxergar uma nova forma de ver o mundo. Viva de forma intencional. A intenção, ela precisa ser tão forte que os solavancos do meio do caminho não impeçam a sua intenção de ser concluída. A minha intenção é servir a Deus. A minha intenção é levantar hoje e ter um dia de paz. A minha intenção hoje é ser honesto. A minha intenção hoje é ser cheio do Espírito Santo. Vai acontecer ou vão acontecer solavancos ao longo do caminho? Óbvio, claro. Mas o que eu faço? Eu continuo. Eu simplesmente continuo. Eu sigo em frente. Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou melhor? Não. Porque eu sei que a minha intenção, alinhada ao propósito de Deus, é imparável. Tudo que o diabo pode fazer é tentar. Ele tenta. E ele não cansa de tentar. Mas tentativa não é êxito. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Só vai acontecer dentro de você o que você permitir. Não tem nada que esteja acontecendo fora de você, que entre aqui dentro se você não permitir. Se entrou, é porque você permitiu.